Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja atuando na vida de cada um. Estou muito feliz de estar aqui de volta. A última vez que eu falei aqui na igreja foi uns 15 dias. Eu falei lá de Santa Catarina, estou esquecendo. Eu falei de Santa Catarina, acredito que foi bênção para os irmãos. Nós estávamos no hotel aguardando o momento de direcionarmos para o hospital e eu deixei uma mensagem com os irmãos. Eu tenho certeza que Deus supriu a carência do homem, do pregador, através da sua palavra, e inundou o coração dos irmãos. Uma alegria muito grande. Nossa lição de hoje, a lição número 6 ou meia dúzia? Tanto faz, né? Se desse tempo, eu ia contar uma história aqui muito curiosa para os irmãos. Em Portugal, quando eu falei meia dúzia, eles falaram: por que você está colocando meia no telefone? Literalmente desse jeito. Aí começaram a rir de mim, lá em Portugal. Aí eu falei: olha, vocês podem rir à vontade. Se eu souber a quantidade de piada que o brasileiro bota de português, vocês ficariam horrorizados. Eles perguntaram no telefone, eu falei: meia, tanto meia. Aí falou: por que você está colocando, pastor, por que isso está colocar meia no telefone? Porque nós falamos meia até sem pensar, isso já faz parte da nossa cultura, já faz parte do nosso viver diário, né? Mas lá em Portugal eu não sabia, eu tive que explicar e começar aí. Aí eu falei: pode rir à vontade, porque os brasileiros têm os portugueses como referência em piadas, e tem cada uma que são bem pesadas. Meus irmãos, nós vamos aproveitar nossa oportunidade, vamos logo para a lição, que ela é um pouco longa, e vamos ler em João capítulo 4, versículo 46 a 54. João 4, 46 a 54. Vou pedir a participação de toda a igreja, que cada irmão leia um versículo, do 46 a 54. Vamos ler? Quem pode começar a ler? Cada um lê um versículo bem alto, por favor. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, longe da água que era vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Ele ouviu dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, e veio com ele e rogou que Jesus se batizasse ao filho que estava morto. Então, Jesus se converteu sinais que eles. O nome do oficial: Senhor, desde antes que meu filho morra. Pai, disse Jesus, eu ouvi que o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele desceu com o seu servo Miguel ao encontro, anunciando que seu filho vivia. Então travou deles a que hora o seu filho se sentiria melhor. Formaram ontem, a hora 7, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o Pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: Teu filho vive, e creu que todas as pecadas. Foi este o segundo sinal que ele fez, depois de vir da Judéia para a Galileia. Amém. Ainda continuando, irmão, vamos ler no capítulo 5, versículo de 1 a 17. 5, de 1 a 17, vamos ler do mesmo jeito. Através dessas coisas, havia uma festa de Deus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe
existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Bethesda, o qual tem 5 pavilhões. Desde jazia uma multidão enfermos, era povo paralítico, esperando que se movesse a água, enquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a. O primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos. Jesus, vendo onde estava, sabendo que ele estava assim há muito tempo, perguntou: queres ser curado? Respondeu-lhe o filho: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. por isso disseram a Deus ao que foi curado. Hoje é sábado, e não tinha visto carregar o leito. Ao que lhes respondeu, o mesmo lhe curou e disse: toma o teu leito e anda. Mas fora curado, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o templo e lhe disse: olha que já estás curado, não pegue mais, para que não seja coisa pior. O homem retirou-se e disse ao judeu que fora Jesus ele havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhe disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Até o 17. E eu 6, no capítulo 6, 15 a 21. Capítulo 6, 15 a 21. Sabendo, pois, que eles estavam para vir com o intuito de arrebatar, para o proclamarem dele, retirou-se novamente, sozinho para o mar. Ao descambar, eu via os seus discípulos descerem para o mar. E, tomando o barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum, já que fazia escuro, e Jesus ainda não queria ver com eles. E o mar começava a enrolar-se, agitado com o vento rígido e sobrava. Tendo navegado os 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse: sou eu, não temais. Então eles se empolgaram por receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Oremos, Senhor, nos colocamos à tua inteira disposição para que Ele nos use agora, Deus amado, para explicar esses textos, a lição de hoje, que vamos estar preparado, Deus amado, pelos irmãos, que tu tens preparado no teu coração para o nosso crescimento espiritual. Abençoe, ó Pai amado, para que nenhum de nós que entramos nesse templo, nesse santuário, nesta manhã, possamos sair como entramos, mas possamos sair mais cheios do teu Santo Espírito e mais conhecedores da tua palavra, como tu determina. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu estava lendo um artigo ontem, muito interessante, que falava que hoje em dia
ser crente virou modismo. Nós temos 40%, de acordo com as estatísticas, nós temos 40% da população brasileira que se declara evangélica, das várias denominações. E se esses 40% evangélicos levassem realmente o evangelho ao pé da letra, como é para ser levado, como Jesus ensinou e espera de nós, o mundo não estaria como está. O autor do artigo diz que há muito crente por adesão. E eu trocaria a palavra adesão por convencimento. E existem muitos crentes que não são convertidos, e são convencidos. E qual é a diferença entre convertido e convencido? A conversão é uma mudança radical de vida, é uma troca de vida. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Se o elemento vem para a igreja e continua fazendo as mesmas coisas que eu fazia no mundo, eu coloco um ponto de interrogação na vida dele. Porque a conversão é nojo para o pecado, é mudança de vida, é mudança de atitude. Não é que eu faço porque a igreja proíbe, como um clube tem um estatuto para ser cumprido. Eu não faço, não é porque a igreja tem seus regulamentos, seu código de disciplina e pode me disciplinar. Eu não posso fazer, é porque eu nasci de novo, eu sou nova criatura, porque eu nasci em Cristo Jesus e não temos mais prazer nas coisas do mundo, porque Jesus habita em nós e a nossa vida mudou. Já a pessoa que é convencida, ele entende o projeto apenas intelectualmente e não no coração. Ele entende o projeto da salvação apenas na cabeça, mas ele não coloca em prática, não houve uma mudança de coração, houve apenas uma compreensão puramente intelectual. Então, meus irmãos, eu concordo com esse artigo, só trocaria a palavra converter por convencer. Então, tem muita gente convencida. Hoje, artistas famosos, jogadores de futebol, atores, se declaram evangélicos, mas, na verdade, alguns deles fazem coisas que continuam fazendo as mesmas coisas que faziam quando estavam no mundo. Então, nós temos que analisar realmente essa situação mais perto. O apóstolo São João, ele usa a expressão sinais, milagres. Milagres, na verdade, Jesus, ele fez, diante dos seus discípulos, ele fez vários milagres. Dá para eu tirar o microfone? Cabe tudo. Meus irmãos, na verdade, Jesus, diante dos seus discípulos, fez muitos outros sinais. E o livro de João registra isso, que Jesus fez muitos outros sinais e maravilhas, e se todos os livros do mundo fossem escritos, não caberia tudo aquilo que Jesus fez e escreveu. Tem até um hino muito antigo que diz que se os mares se transformassem em tinta e o céu todo se transformasse em papel, não daria para relatar tudo aquilo que Jesus fez e realizou quando esteve aqui no mundo, em seu curto ministério de 3 anos. Meus irmãos, na verdade, os milagres existem. Esses, porém, foram registrados, diz o texto, esses milagres foram registrados para quê? Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenhais a vida eterna. Então, a Bíblia a palavra de Deus, é apenas um resumo muito sucinto de tudo aquilo que as maravilhas que Deus fez no mundo e realizou. Aqui não tem muita coisa não, irmão, tem pouquinha coisa diante da maravilha e da eternidade que nos aguarda. O Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Meus irmãos, qual é o
o objetivo da lição é o seguinte. Peraí, eu estou pegando o controle do carro. Eu não vou passar nunca ali. Ah, tá aqui. Pegando o controle remoto do carro, dá para passar ali? Não dá, né? Tem que passar aqui. Ó, o objetivo da lição, ao final da lição, o aluno deverá compreender. Isso aqui, nós vamos perguntar no final aos irmãos, para que vocês possam responder. Se responder isso aqui, tá bom. Se não responder, nós vamos repetir a lição, tá bom? Compreender que Jesus não realizou milagres apenas para resolver problemas imediatos. Jesus não revelou qual a missão, qual a verdadeira realidade da vida de Jesus ao mundo. Foi fazer milagres? Pode responder, meus irmãos. Jesus veio ao mundo fazer milagres? Veio para quê? Buscar. Lógico que ele fez milagre, faz milagre, vai continuar fazendo, definitivamente, porque ele é Deus e ele é o Senhor de todas as coisas. Mas a missão principal de Jesus ao mundo foi buscar e salvar o que se havia perdido. Foi o que ele falou, realmente, sorvetemente do Evangelho, né? Hoje trouxe salvação nessa casa, falou para Zaqueu, etc. Outro é entender que os milagres de Cristo eram sinais que apontavam para quê? Para a sua pessoa e sua obra redentora. Todos os milagres indicavam o quê? O Calvário. Também o aluno deverá entender que reconhecer que o Evangelho não gira em torno das necessidades humanas, mas da glória de Deus. Então, meus irmãos, o Evangelho não gira em torno das carências humanas. Quando Jesus multiplicou os pães lá no monte, no Sermão do Monte, ele estava fazendo uma necessidade humana, mas ele estava acima de tudo fazendo o quê? Glorificando a Deus. É tanto que os irmãos lerem atentamente o Sermão do Monte, vai ver que Jesus não pediu nada. Jesus só agradeceu. Depois o irmão vem em casa. Jesus só agradeceu. E quando foi agradecendo, o milagre da multiplicação dos pães foi acontecendo. Outro é discernir os perigos de uma fé superficial, baseada em benefícios terrenos. A pessoa vai na igreja, né? E acaba, a fé superficial baseada em benefícios terrenos. A pessoa vai na igreja, recebe uma bênção, que recebe ele, que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele faz milagres, ele realiza, ele transforma, muda vidas, tá? Mas nós temos que discernir o que é uma fé superficial ou aqueles benefícios baseados numa troca terrena, numa bênção terrena. Nós temos que discernir os perigos de uma fé apenas superficial, mas baseada apenas em benefícios terrenos. Nós temos que entender que Jesus é muito mais do que benefícios terrenos, que traz uma bênção, que traz alimentação, que cura o coxo, que cura o aleijado, que cura o cego, e que muda a vida da pessoa. Muito mais do que isso, ele transforma o homem, ele dá uma nova vida ao homem, ele faz o homem pecador, um homem salvo, purificado, e que vai conviver com Jesus por toda a eternidade. E no final, aqui nós temos aprender que Cristo veio principalmente para quê? Salvar os pecadores. Por meio de quê? Por meio de quê? Por meio da morte e da ressurreição. Bom, aqui nós vamos
ver. Reconhecer que o Evangelho não gira apenas em torno da necessidade humana. Nossa, eu já passei, né? Já passei. Por que dar essa lição? Porque vivemos num tempo em que muitas igrejas transformaram Jesus numa espécie de gênio da lâmpada. Não é muito comum quem evangeliza vai evangelizar uma pessoa, ela fala, a vida é melhor se eu for para a igreja. Se eu for para a igreja, se eu me converter, a vida melhora. Um dia eu falei assim, piora. Aí depois eu expliquei por que piora, né? Você quer anunciar, toma a tua cruz, seguir e tal. Mas eu expliquei, né? Algumas pessoas transformam Jesus num gênio da lâmpada, como se ele existisse apenas para satisfazer desejos humanos, cura, prosperidade, sucesso financeiro. Eu vou para a igreja para ganhar dinheiro, porque Deus vai multiplicar. Tem um livro muito interessante do Max Weber, a ética protestante e o espírito do capitalismo. Eu dei aula nesse livro há muitos anos, dei aula de sociologia, e ele fala que as pessoas, os cristãos, são mais propensos a serem mais bem financeiramente, tá? Porque eles trabalham mais e têm fé e contribuem, e quanto mais trabalham, mais ganham, e é sinal da bênção de Deus. Se os irmãos tiverem paciência de ler, é um livro meio complexo, porque é um livro de sociologia, e tem umas linguagens técnicas no meio. Às vezes, os irmãos tiverem a oportunidade de ler, vão fazer uma excelente leitura. Nos últimos anos também surgiu aquilo que muitos chamam de evangelho curto. O que é isso, irmãos? O que é evangelho curto? Olha lá, está lá. Ó. Nos últimos anos também surgiu aquilo que muitos chamam de evangelho curto. Está escrito lá, o que é? Hã? É uma abordagem que mistura elementos de autoajuda, motivação pessoal e técnicas de desempenho emocional com a linguagem cristã. Existem até algumas igrejas, não vou mencionar nenhuma aqui, não há nosso papel aqui como pastor aqui na frente. É que nem a leitura da Bíblia, mas eles fazem. Pega um texto e começa a pregar que a pessoa vai ser beneficiada, que para a igreja, que ele tem, se ele contribuir com a igreja, ele vai receber em dobro, ele vai escolher um carro dele, pode escolher a cor do seu carro, a marca do seu carro, você vai viajar para a Europa, você vai ser não sei o quê. Trata-se de uma abordagem, meus irmãos, de autoajuda. Nesse modelo, o foco deixa de ser arrependimento, o foco deixa de ser cruz e salvação e passa a ser autoestima, sucesso pessoal e realização individual. Jesus é apresentado mais como um treinador emocional do que como um salvador crucificado. Então nós temos que seguir isso aí. O Evangelho, eu estava ouvindo também esses dias que não se cantam mais louvores na igreja. São muito poucos louvores que cantam na igreja. Existe uma diferença entre louvores e canções, né? Não vou explicar agora, não, depois você me cobra que eu vou desviar. Louvores e canções. Oh, rei sublime, mas são louvor, né? Agora que conta uma história é uma canção. Eu vou explicar melhor sobre isso. Nós não somos contra milagres. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele realizou milagres, ele continua fazendo, ele não mudou. Ele não tem sombra de variação. Nós cremos que Deus cura, cremos que Deus liberta, cremos que Deus sustenta e opera maravilhas, inclusive na época de hoje na igreja do Senhor. O problema começa quando os milagres se tornam um fim em si mesmos. Quando as pessoas passam a amar mais as bênçãos do que o Senhor da bênção. Não somos contra milagres, amigos,
Dinâmica inicial. Vamos ver aqui. Nós temos aqui, bom, o que é isso aqui? Placas e seus significados. Aqui tem uma placa de, não precisa nem ter carteira de motorista para identificar. Tem aqui, ó, é muito fácil. É um hospital, siga, pare, direita, esquerda, direita e assim por diante. Significados. Nós temos. O que está acontecendo com o meu microfone? Tá, sou eu mesmo. Perfeito, sou eu. Então, meus irmãos, eu tenho uma pergunta inicial para começar com os irmãos. Eu vou fazer muitas perguntas hoje. Vocês todos conhecem essas placas, não precisa, qualquer criança entende. Inclusive até a criança, quando o pai avança o sinal, pai, tu avançou o sinal, está no carro, o pai avança o sinal, pai, tu avançou o sinal. Ah, não tem problema não, tem sim. Está colocando na cabeça da criança que aquilo ali é uma coisa boa. Depois ela vai colar na escola e vai achar que é uma coisa boa. Tem sim. Não avança o sinal de forma nenhuma, mas principalmente com a criança que vai falar, pai, você avançou, não tem problema, eu estou com pressa. De com pressa justifica. Não, depois ela vai colar na escola, vai falar mentira, e a culpa é nossa enquanto pais. Tá bom? Vamos ver. Porque o que vocês acham de alguém o que vocês acham de alguém ajoelhado, adorando uma placa onde está escrito hospital a 2 quilômetros? Pode falar o que te vier na cabeça. O que você acha de uma pessoa ajoelhada diante de uma placa onde está escrito hospital a 2 quilômetros? Provavelmente vai achar um absurdo. A placa não é. Meu microfone estragou o problema. O problema sou eu, ou os dois. A placa não é o destino, ela apenas aponta o destino. A placa não é o destino, ela apenas aponta o destino. Então ela não podendo ajoelhar diante da placa como se ela tivesse poderes milagrosos. Ela aponta para o local, para o hospital, onde haverá recursos médicos necessários para o tratamento de quem há necessidade. Mas vamos lá na frente. Muitas vezes pessoas têm feito exatamente isso com o milagre de Jesus. Se aproximam pelo sinal. Eu vou naquela igreja que tem muitos milagres ali. Tem muitas. Deus está realizando milagres naquela igreja. Mas o Deus de lá não é o Deus daqui, ou mudou? Deus é o mesmo. O que tem a fé no coração, é a confiança em Deus. É depositar em Deus toda a sua confiança, toda a sua fé, a sua esperança e a sua expectativa. Não há lugar onde Deus haja mais do que menos. Há lugar onde pessoas buscam mais ou buscam menos. Vidas consagradas, vidas dedicadas, vidas no pé do altar de Deus. É isso aí por diante. Aconteceu que parou lá alguém para me ajudar. Parou lá. E eu preciso sair para continuar. Me ajuda aí, meu irmão. Slide 3 agora. Uma boa ajudar, tá por isso? Muitas pessoas têm feito exatamente isso com os milagres de Jesus. Elas se apaixonam. Consegue aí ou não? Não foi, continua assim mesmo, não tem problema.
uma didática que eu preparei para a lição aí dentro. Então tá, fica à vontade aí. Enquanto isso eu vou explicar. Muitas pessoas verificam exatamente isso no milagre de Jesus. Elas se apaixonam pelo sinal, mas não segue aquele a quem o sinal aponta. Se apaixona pelo sinal, mas não aquele para que o sinal aponta. Ele quer a bênção, mas não quer o abençoador. Ele quer a graça, mas não quer o agraciador. Meus irmãos, os milagres não são o centro. O centro do Evangelho é quem? É Cristo Jesus. Cristo é o centro. Consertou aí? Se achar eu ir lá de 4, já estou no 4, tá? Não estou parando não. Vamos continuar, não vamos parar não. Quando vocês, os irmãos devem ajudar. Os sinais revelam, porque há uma diferença entre as palavras dos demais, dos sinóticos de João. João usa a palavra sinal no lugar de milagre. Então, todas as vezes que ele usa a palavra milagre, vai usar a palavra sinal. E os sinais de Jesus revelam o quê? Revelam quem ele é, revelam o seu poder divino, revelam a sua missão salvadora e revela a sua glória e seu reino. O uso das palavras dos sinais no Evangelho de João. O Evangelho de João utiliza frequentemente a palavra sinais em vez de milagres. A palavra aponta para algo muito mais importante. Um sinal existe para indicar uma realidade maior. Um sinal existe para indicar uma realidade maior. Aconteceu. Vai ainda? Ele chegou, ela resolve. Também, né? E tem várias pessoas com esse predicado importante de mexer com computação. A palavra aponta para algo importante. Um sinal existe para indicar, para apontar algo maior. João não deseja apenas impressionar. Conseguiu? Ah, tá. Vamos lá para frente. Somos contra. Tá. Espero que não pode mais. Não pode mais. Então, no 4. Está no 20? Está no 20? Não. Então eu. Estou no 4 aqui, ó. Já está no 4 aí. Tá? Aí, está no 4. Está no 4? O 4 é esse aqui. Os sinais é esse aqui mesmo. Não está tudo desencontrado. Esse aqui está no 4. Está tudo desencontrado. Esse computador deu problema, eu fiquei o final de semana todinho tentando formatar e eu vou ter que zerar tudinho e formatar esse computador. Tá? Esse computador está me causando mais calvície do que eu já tenho. Então tá, vamos o que tem agora aí. O uso da palavra sinais no Evangelho de João. O Evangelho de João utiliza frequentemente a palavra sinais, já falei. A palavra aponta para algo muito mais importante, é a divindade de Cristo e sua redenção. A água em vinho. Jesus transforma a água em vinho. O sinal aponta para a nova aliança, a alegria do reino, a transformação que Cristo realiza. Em João capítulo 6, o povo queria pão material, enquanto Jesus disse: eu sou o pão da vida. O sinal
apontava para algo maior que alimento físico. A ressurreição de Lázaro, que é muito conhecido no capítulo 11, Jesus não ressuscitou, não apenas ressuscitou um homem, ele declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Verdade central, está desencontrada aqui, né? Estava tudo. Vamos ver. Vamos ver se nós encontramos aqui a sequência. Eu pedi o possível, mas eu apanhei no computador a semana inteira. Liguei para Micael, liguei para o irmão Itamar para falar com o filho dele. Achei que tinha resolvido o problema e continua, tem que formatar todo o computador. O computador tem que ver novamente. Acho que eu não vou nem seguir por aí. Eu não vou nem seguir por aí, meus irmãos. Porque. Tá, pode ligar aí, irmão. Nós vamos perder mais tempo ainda. Bom, a ressurreição de Lázaro. Jesus não apenas ressuscitou, ele declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que seja morto, ele viverá. O milagre apontava para a sua autoridade sobre a morte. Devemos, meus irmãos, buscar Cristo acima das bênçãos. Buscar bênção, está certo buscar bênção. Devemos buscar a bênção, mas buscar Cristo acima da bênção. E há pessoas que estão buscando apenas a bênção e está satisfeito. E Deus abençoa essa pessoa? É a pergunta que eu estou fazendo na igreja. Deus abençoa essa pessoa? Se a pessoa apenas buscar a bênção, Deus abençoa? Deus abençoa ou não abençoa? O irmão Luizinho falou que abençoa. Deus abençoa pelo amor que ele tem para a pessoa. Muitas famílias são abençoadas pela oração dos pais aos filhos, não porque eles merecem, mas por causa daquela pessoa que está orando, que busca Deus com insistência, que busca Deus em oração, que clama a Deus. Muitos esposos têm se convertido porque a esposa está de joelho. Muitos filhos têm se convertido porque a família está de joelho. Então devemos buscar Cristo acima das bênçãos. A maior necessidade do homem não é a riqueza, cura física ou sucesso emocional. A maior necessidade humana é a reconciliação com Deus. Bom, aqui eu estou na quinta pergunta. Se você conseguir achar a quinta pergunta aí, eu estou na quinta pergunta. Qual é o sinal do Evangelho de João? Viu, irmão? Se você conseguir achar o slide 5, o que é um sinal do Evangelho de João? O que é um sinal do Evangelho de João? Fala. Minha irmã, eu não conseguiria te falar, porque a minha lição é a lição do professor. Eu só tenho essa lição do professor. Então ela é diferente, eu não conseguiria, eu teria que ter as duas lições. A minha entregada é só do professor, que ela é diferente dessa aí. Tá bom? Na próxima, como for distribuir, eu vou pedir as duas lições, aí eu vou poder dar esse auxílio para os irmãos. Tá bom? A vida do professor, eu estou seguindo dentro da vida do professor. Tá bom? Mas por que João chama os milagres de sinais? Vamos lá, meus irmãos. Por que João chama os milagres de sinais? Alguém pode responder? Por que João chama os milagres de sinais? Alguém tem uma ideia? Porque eles revelam que Jesus, quem é Jesus, e conduzem as pessoas à fé. Porque João chama os milagres de sinais.
Porque esses sinais revelam Jesus e conduzem as pessoas à fé. É um sinal que vai conduzir a pessoa até a fé religiosa. Vamos continuar. Qual era o maior propósito? Qual era o maior propósito dos sinais? Alguém saberia me ajudar? Qual o maior propósito dos sinais? Essa é fácil. Para João, os milagres autenticam a pessoa e a missão de Jesus e demonstram a presença do operador dos milagres se revelar a Eu ouvi muito pouco, ele vai ficar um pouquinho longe. Eu ouvi muito pouco. Qual é o maior propósito dos sinais? O maior propósito do sinal, qual é? É mostrar que Jesus Cristo é o Filho. Está na cara. Olha lá, o primeiro milagre lá da transformação da água em vinho. Com esses sinais, com esse milagre de Deus Jesus, os princípios são sinais. Mostrar que Jesus, o sinal, Jesus não fez milagre para salvar a pessoa. O milagre, a salvação já é um milagre. Mas Jesus não curava um coxo para salvá-lo. Jesus não curava um cego para salvá-lo. Se bem que poderia fazer as duas coisas. Mas o maior propósito do sinal é mostrar que Jesus é o Cristo e é o Filho de Deus. E aí vai surgir uma pessoa e pergunta naquela época, ele está fazendo milagres? E o homem perguntou lá, quem foi que te curou? Eu não sei. Eu sei que eu era cego, então tem um homem chamado Jesus, que curou no sábado, não lembro agora aqui. E ele... E eu não sei quem é, eu só sei que eu era cego e agora eu estou enxergando. O slide número 8. Jesus ainda realiza milagres hoje? É óbvio que sim. Deus continua ainda poderoso, soberano, para operar os mesmos milagres que ele realizou no ano passado. Todos aqueles milagres, meus irmãos, que Jesus realizou no passado, podemos falar lá em ressuscitar mortos, em curar enfermos, curar cegos, expulsar demônios. Deus continua soberano para operar os mesmos milagres que ele fez no passado, porque ele é o mesmo homem hoje e para sempre vai ser a mesma coisa. O que muda é o homem, a perspectiva de ver e perguntar. Qual o perigo de focar apenas nos milagres, meus irmãos? Qual é o perigo de focar apenas nos milagres? Quais os perigos da pessoa, do homem, do ser humano, focar apenas a vida religiosa nos milagres? Pode acontecer de não receber essa bênção. A pessoa pode esquecer Cristo e amar apenas os benefícios recebidos. Isso tem acontecido demais. A pessoa pode esquecer Cristo e amar apenas os benefícios. Ele fica tão apegado aos benefícios, às bênçãos, às alegrias, à satisfação, ao prazer, ao culto, à glorificação, a ser cheio do Espírito, mas esquece que o ponto central da vida cristã se chama Jesus Cristo. Ele é a pedra angular. Ele veio para nos mudar. Ele veio para nos transformar. Ele é a pedra principal que os construtores rejeitaram. A pessoa pode esquecer Cristo e amar apenas os benefícios recebidos? Pode. Isso é um perigo muito grande, mas tem pessoas que ficam procurando igrejas onde realizam milagres, vigílias que realizam milagres, que há revelações, não sei das contas. Meus irmãos, tudo isso Deus faz. Não estou dizendo que
Deus não fala, não. Mas é o perigo de focar apenas no milagre. Vamos continuar. O Evangelho é sobre prosperidade humana. Bom, prosperidade. Existem algumas denominações cristãs que dizem sobre a prosperidade humana. E se você for para a igreja, se tornar mais próspero, eu já falei lá atrás um pouquinho sobre isso, mas eu quero repetir um adendo aqui. Que a pessoa vai ficar mais rica, vai ficar melhor. É certo isso, meus irmãos? Não. Eu vi um presidente falando uma vez que ele ficou mais pobre porque foi para a igreja. O pastor contribuiu tanto para a igreja que ele ficou mais pobre. Ele tinha tanto amor, ele fazia, olha, financeiramente eu estou mais pobre. Espiritualmente eu estou mais rico. Eu cresci espiritualmente. Eu desenvolvi espiritualmente. Mas materialmente eu fiquei mais pobre, porque eu passei a contribuir mais, ajudar pessoas mais carentes, ajudar pessoas necessitadas, ajudar pessoas que estão doentes. Enfim, eu pensei em dedicar mais ao trabalho da igreja e acabei ficando mais pobre. Vamos continuar. O que é o evangelho curto? Já respondemos isso aí, né? O evangelho curto. Na palavra de vocês, vê se vocês entenderam realmente. O que é o evangelho curto? Era o objetivo da lição lá no início, lembra? O que é o evangelho curto? A mensagem que mistura autoajuda com o evangelho, colocando o homem no centro em vez de Cristo. Eu vi um vídeo essa semana, o cara falou: quer ter sucesso na vida? Faz essa oração na hora de deitar, na hora de levantar. Eu falei: gente, espera esse ponto. Faça essa oração e faça essa. Quando for deitar, faça essa oração. E quando for deitar, faça essa oração. Primeiro que para de ser oração e passa a ser uma reza. E a oração é falar espontaneamente. E a reza é uma repetição. E a oração, se você não falar aquelas palavras, parece um mantra. Que você repete várias vezes e acaba acontecendo. O evangelho curto é uma mistura de autoajuda. Meus irmãos, é inegável que realmente quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, a nossa vida material muda, o nosso eu interior muda. A nossa relação com o nosso próximo muda. Mas ela muda por causa de Cristo, por causa do Evangelho, e não por causa da mensagem que eu estou fazendo. Essa expressão, o Evangelho pouco, é muito utilizada em empresas que querem dinamizar seus negócios, é muito utilizado em companhias que querem dinamizar os seus negócios, querem ampliar os seus produtos, querem divulgar mais seus produtos. Então treinam vendedores, treinam supervisores, treinam pessoas para que convençam outros. Isso que acontece lá fora. E tu serve eles para a igreja. O que é completamente errado. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. Todo aquele que crê não precisa de evangelho como não. Precisa realmente do Evangelho de Jesus. Não há necessário o evangelho pouco. Há necessário o Evangelho de Jesus para a salvação de todo aquele que crê. Então a pergunta que agora que estava lá no slide mais explicado: qual a maior necessidade do homem? Essa é fácil. A maior necessidade do homem pecador, qual é? Qual a maior necessidade do homem pecador? Reconhecer o seu pecado? Reconhecer o seu pecado. Você falou aí, alguém falou, foi a voz que estava lá, eu vi.
comecei a isso, as duas respostas estão exatamente corretas. Não sei se os irmãos se lembram, mas eu preguei um sermão aqui. Não foi aqui não. Eu prego muito sermão, às vezes a gente confunde. Eu falei que as únicas pessoas realmente ricas no mundo são os cristãos. As únicas pessoas verdadeiramente ricas no mundo são os cristãos, mesmo que não tenham bens materiais. Por que eles são ricos? Porque os recursos divinos, os recursos de Deus estão ao alcance do cristão. Pedi e dá-se-vos-á, buscar e encontrarei, bater e abrir-se-vos-á. Deus se coloca à disposição. Ele faz, Jesus ainda fala ainda assim, olha, qual é o pai que se o filho lhe pedir um peixe, vai lhe dar uma cobra, uma serpente? Ou se lhe pedir um pão, vai lhe dar uma pedra? Deus nos dá, meus irmãos, o que nós precisamos. Deus é muito bom. E o maior recurso que nós temos é ter um pai rico, um pai extraordinariamente rico, que é dono de todo o ouro, de toda a prata, que é dono de todo o universo, que é dono de todo este mundo. Nós temos, meus irmãos, a alegria, o prazer, a satisfação, nós temos esse pai rico, maravilhoso, extraordinário, e que os recursos espirituais, os recursos que Deus tem, e Ele é total e infinitamente indescritível. Esse Deus se coloca à nossa disposição para que nós possamos usufruir desses benefícios. Os sinais revelam então que Jesus é o Salvador do mundo. Os sinais revelam que Jesus veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio buscar o perdido. Fez milagres, vai fazer milagres, mas a sua finalidade é transformar o homem, é fazer do homem uma nova criatura. E se hoje nós temos, de acordo com as estatísticas, 40% da população brasileira que se diz evangélica, se pelo menos a metade fossem pessoas que levassem a sério o evangelho, na oração, na petição, no jejum, na busca, na vigília, na consagração pessoal, meus irmãos, esse mundo seria outro. Jesus já tinha salvado muito mais gente. É porque nós estamos acostumados, como diz o que eu li essa semana, a evangelho por adesão, que eu chamo de convenção e não conversão. Pessoas são convencidas e não convertidas. Ele é realmente o Salvador do mundo. Então aí vai surgir uma outra pergunta: qual deve ser o centro da nossa fé? Eu acho que está passando ali. Agora está passando em todo lugar. Está pulando muito. O computador tem que formatar em 2 dias essa semana. Vai zerar tudo. Hã? O controle está pulando de 5 em 5. Está pulando de 5 em 5? Mas... É o controle. O controle estava bom? Não, mas o computador. Não é aí não? Não. É. Não dá certo. Então tenta passar aí então. Vamos ver, tenta passar aí então. Qual deve ser o centro da nossa fé? O próprio Cristo e não apenas o milagre. O centro da fé do cristão deve ser Cristo. Ele veio nos buscar, Ele veio nos salvar, Ele veio nos transformar. O próprio Cristo é o centro da nossa fé. E se não for Jesus o centro da nossa fé, está errado. Se você colocar um santo no lugar de Jesus,
Está errado, porque só há um mediador entre Deus e o homem: Jesus Cristo. Jesus Cristo tem que ser o centro, ele tem que ser o âmago, a célula principal da nossa fé. Boas obras. Tem pessoas que acham que é boas obras que vai salvar, que salva alguém. Boas obras é o fruto de um coração arrependido. Quem se arrepende, se transforma, ele faz boas obras. Mas não faz para ser salvo, como ensinam algumas denominações. O cristão faz boas obras não para ser salvo, mas porque ele já foi salvo. E o seu coração compunge, o seu coração dói quando vê alguém carente e necessitado de bênção. Qual deve ser o centro da nossa fé? O próprio Cristo e não apenas os milagres. Meus irmãos, estamos terminando, já deu o primeiro sinal. Examine o seu coração honestamente. Eu estou aqui no slide número 15. Você busca mais a Cristo ou apenas aquilo que Ele pode dar? Essa pergunta que me parece meio óbvia, meio clichê, mas não é não. Não é não, meus irmãos. Vou fazer novamente a pergunta. Você busca mais a Cristo ou apenas aquilo que Ele pode dar? Pense honestamente, não responda para o pastor, não. Analise apenas mentalmente isso. Eu estou buscando mais a Cristo ou estou buscando aquilo que Ele pode dar? Essa pergunta, no meu entender, eu acho também se buscar por aqui, porque ele tem muita coisa para contar. Logicamente, mas qual o principal? Buscar ele. É aquilo que Ele pode dar ou buscá-lo? É buscar a Cristo ou aquilo que Ele pode dar? Senão a gente não consegue. Exatamente, é resultado. É o resultado da busca a Deus. É como a pessoa fala, né? Depois que eu aceitei Jesus, minha vida se transformou. Tem um corinho antigo que diz assim, né? No dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Porque muda realmente quando nós buscamos a Jesus. Agora, o perigo aqui que eu quero deixar claro, e o objetivo da lição, é não buscar milagres, não buscar apenas sinais. Busque Jesus que o milagre vem. Busque Jesus que o sinal vem. A prioridade é Jesus Cristo na nossa vida. E quando Ele entra, Ele expulsa todos os problemas, todas as dificuldades. O verdadeiro discípulo ama Jesus acima das bênçãos. Ama a bênção. Graças a Deus, Deus me abençoou. Nós pudemos reformar a casa, se é isso. Eu pude consertar meu carro, eu pude fazer um tratamento dentário, pude pagar a escola do filho. Isso é bênção. Mas o importante é aquele que está acima da bênção, aquele que deu a bênção. Porque tem pessoas que a gente vai evangelizar e ele quer: pastor, ore pela gente. Ore por mim, pastor. Ore por mim. Mas vamos na igreja. Nunca foi. Foi de uma pessoa específica que eu conheço. Mas toda vez que eu chego lá no consultório, ora por mim, pastor, eu estou orando. Isso tem 25 anos que eu estou evangelizando esse médico. Eu já falei, não falei o nome dele. Muito conhecido em Vitória, Vila Velha. O verdadeiro discípulo ama Jesus acima da bênção, e não a bênção acima de Jesus. Meu irmão, sua fé permanece firme mesmo quando o milagre não acontece? Olha o que eu perguntei. A sua fé permanece firme mesmo quando o milagre não acontece? Permanece? Tem certeza? Você espera o milagre, ora, jejua, ora, consagra, espera o milagre, e o milagre não acontece. Sua fé permanece a mesma? A verdadeira fé permanece
permanece, porque ela está firmada não no milagre, mas está firmada no Senhor Jesus. A fé tem que permanecer, porque a fé verdadeira permanece, ela está firmada não no milagre que ele pode ou não acontecer na nossa lógica. Na lógica de Deus ela acontece, mas na nossa lógica não acontece. Mas ela está firmada, a nossa verdadeira fé permanece, ela está firmada no Senhor Jesus, e não no milagre, que pode não acontecer e pode não acontecer. O inimigo vem e coloca no coração da pessoa da mente, foi confiar muito, olha. Lembra do Jó? O Jó, mal disposto, meu Deus, morre. Você perdeu tudo. Jó, você tinha tanta coisa. 7.000 ovelhas, 7.000 jumentos de bois e tal, camelos. Você perdeu tudo. O milagre não aconteceu, Jó, mal disposto, meu Deus, e morre. A fé verdadeira permanece porque ela está firmada, ela está alicerçada, ela está fincada na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Outra pergunta aqui, meu irmão, estou terminando. Você segue Jesus por amor ou por interesse? Eu falei que ia fazer algumas perguntas óbvias no final. Você segue Jesus por amor ou apenas por interesse? Cristo deseja discípulos sinceros. Cristo deseja discípulos sinceros e rendidos à sua vontade. Não apenas por interesse, mas deseja discípulos com o coração aberto e rendidos completamente à vontade de Deus. Seja bênção ou venha no milagre ou não venha. Louvado seja o nome do Senhor. Como o Jó falou, o Senhor não deu, o Senhor não tomou. Como diz o resto? Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, sua vida aponta para a glória de Deus ou apenas para os seus próprios desejos? Sua vida aponta para a glória de Deus ou apenas para os seus próprios desejos? O Evangelho verdadeiro glorifica o Senhor acima de tudo. Todavia, mesmo que as coisas não acontecem como nós esperamos, mesmo que as coisas não acontecem como nós desejamos, há um Deus que tudo assiste e que Ele quer o melhor para você, para a sua vida, e que Ele está te abençoando no seu dia a dia. Analise a sua vida nos últimos dias. Meu irmão, eu vou fazer aqui, vou falar aqui uma frase que nós falamos em família, eu e Rose. Família grande, né? Eu e Rose. Comece a comparar a sua vida esse ano com o ano passado. Está melhor. Pode comparar. Nós comparamos, eu e Rose comparamos. Não é? Está melhor? Por que está melhor? E por causa disso, porque está melhor, vamos focar na bênção? Focar no dono? Jesus, o dono da bênção. Para concluir. Os sinais realizados por Jesus nunca tiveram a intenção de produzir apenas eliminação momentânea. Porque todos os milagres de Jesus foram provisórios. Ele ressuscitou Lázaro e para Lázaro morreu. Não é? Mas Jesus é que sabe de todas as coisas e age no momento certo de acordo com a necessidade espiritual de cada um. Os sinais apontam para algo infinitamente maior, a identidade do Filho de Deus e sua obra salvadora em Cristo Jesus. Os milagres são importantes, as bênçãos são reais, mas o centro do Evangelho, o âmago do Evangelho, continua sendo Cristo crucificado e ressurreto. Não fala só Cristo crucificado, não, que ele está morto na cruz. Tem que falar Cristo crucificado e ressurreto.
Não adoremos as placas, sigamos para o destino do qual eles apontam. Versículo para memorizar, para terminar. João 20, 31. João 20, 31. Vamos falar todos juntos, quem sabe de cor? Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Vamos repetir para memorizar? Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Meus irmãos, que Deus abençoe soberanamente a nossa missão e aquilo que não foi falado aqui pelo pregador por deficiência pessoal ou da minha aparelhagem, prometo que na próxima vai ser melhor. Inclusive, já pedi de antemão a revista do professor. Eu só tenho a revista do aluno. Eu só tenho a revista do professor. Preparei tudo por aqui. Eu gostaria que os irmãos, se tivessem, me arrumassem, me sobrando, me arrumassem, ou pelo menos a chefe da próxima lição do aluno. Aí eu terei condições de responder não só o questionamento da irmã, que eu acredito que é o questionamento da maioria aqui da igreja, talvez de todos. Não, porque me foi dado só essa revista aqui. E como eu não conheço a revista, eu pensei que ela tinha mais embasamento dentro da lição do aluno. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos por este momento. Pedimos que a tua palavra, que foi lida e explicada, ela fique gravada no nosso coração, na nossa vida, e que nós possamos continuar a nossa caminhada espiritual, caminhando e valorizando mais Jesus do que milagres, valorizando mais Jesus do que os sinais, porque Cristo é o autor da nossa fé, Ele é o nosso tudo, sem Ele nós não somos nada seremos. Ó Deus, que saiamos daqui com o nosso coração repleto de Jesus, repleto de milagres, repleto de sinais, mas muito mais, repletos da bênção salvadora que vem do teu trono de graça para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém.